Cris, excelente reportagem. O Dr. Cáter está aqui com a gente, o Dr. José Roberto Cáter. A gente adora quando ele vem aqui. Na semana passada ele veio aqui para falar do ovo e eu fiquei mais fã dele ainda, doutor. Obrigado pela presença. É o melhor alimento depois do leite materno. A gente aprendeu. Né? Que bom. A gente aprendeu e não esqueceu. Doutor, muito bacana. Acho que a Cris falou de diversos alimentos. Eu fico muito feliz da gente estar falando sobre esses alimentos ao lado do senhor. Ótimo. Porque tecnicamente o senhor vai explicar para a gente benefícios ou não desses alimentos. E ao lado do Edu, que sempre bate nessa tecla de que, olha, cuidado com aquilo que é apontado como vilão, porque necessariamente não é. E ele utiliza praticamente tudo que está nessa mesa aqui, com muita propriedade, com muito carinho, fazendo receitas deliciosas. E muitas vezes está ligado à cultura dos povos, enfim. Eu estudei na Itália, lá um pouco diferente a alimentação, a base da alimentação. Lá, por exemplo, quando você estuda gastronomia, você estuda um pouco de nutrição para poder entender dos alimentos. Mas uma coisa que eu levo como base, doutor, não sei se está certo, eu sempre falo isso, é comer um pouquinho de tudo não vai fazer mal. Exato, quantidade é importante, né? Começar com a quantidade. Vamos começar aqui o quê? Com a carne de porco? Vamos nela? Vamos Porque lá. a carne de porco foi apresentada durante tantos anos. Eu cresci com a minha mãe falando, não pode comer carne de porco não faz bem. E todo mundo falava mal. Aí agora já mudou. Não, peraí, carne de porco faz bem. E aí, doutor, o que a gente faz com a carne de porco? E agora, doutor? Olha, é uma das melhores carnes para a saúde humana. Só. Ainda Gente, bem. se a minha mãe estiver assistindo isso agora, porque a minha mãe ela é muito alérgica a alimentos, ela não pode comer carne vermelha em hipótese alguma. A única carne que ela pode comer é a carne de porco, que não faz mal. Mas é evidente. E ninguém consegue entender, tá aí a explicação, Exato. então. A carne de porco, ela tem uma grande vantagem. O porco é um animal cuja anatomia e fisiologia é muito parecida com o ser humano. Tá. Os órgãos do porco são muito parecidos com os nossos, tanto que nos Estados Unidos estão tentando fazer transplante de órgãos de porco em ser humano. Inclusive, algumas coisas já são utilizadas. A válvula do coração, durante muitos anos, a mais utilizada para substituir a nossa foi a do porco. A do porco. Então, a carne do porco é a carne mais parecida com a nossa. Então, ela é muito fácil de ser digerida. Ela e de cria ser... menos rejeição. Isso, e ser assimilável. Ela é muito facilmente assimilável pelo corpo humano. A gordura do corpo é saudável, é muito parecida com a nossa também. Então, o pessoal fala muito mal de gordura. Pô, 30% a 35% do nosso peso é gordura. O meu acho que é um pouquinho mais. Exato. Doutor, e por exemplo, muita gente fala assim, pô, Edu, eu vou preparar aquela carne de porco no forno, ela resseca, ela fica mais seca, enfim. Esse tipo de carne, a gente pode fazer como um filé no dia a dia? Pode fazer, a gente faz o filé de frango, faz o filé de peixe, faz com a carne de vaca. Pode se fazer dessa mesma forma? Exato. Pode tão cortar? gostoso, né, pode. A gente deu a dica no outro dia, doutor, simplesmente cortando ela em fatias, abrindo ela um pouquinho, deixando ela mais fina, porque daí você não precisa deixar tanto tempo esturricando na panela para ela ficar dura. Não, mas aí estraga a carne. Isso, estraga o sabor. A carne não pode ser comida crua e nem muito passada. Ao ponto, ela é É o melhor. ideal. Perfeito. É o Então, ideal. ou seja, isso não é um vilão na nossa alimentação, não. muito pelo contrário. É a melhor carne. Entre carne de vaca e carne de porco, 1000 vezes a carne de porco. Olha só. Olha como os conceitos vão mudando. Exatamente. Bacana, doutor. Ao lado da carne de porco temos o café. Eu sou um fã, o senhor sabe disso, já falei, eu tomo muito café também. Me fala do café, doutor. Café. Bastante discutido o café. Faz bem, faz mal. Muito. Como tudo, o que importa é a quantidade. Perfeito. Qual é o ideal que você pode tomar de café por dia? 3 a 4 xícaras de café por dia faz muito bem para a saúde. 3 a 4 3 a xícaras. 4. Fazem bem. Exato. Que tipo de café? O de coador ou o expresso? Porque o expresso é bem mais forte, normalmente. O expresso é um pouco mais forte. 3 xícaras por dia do expresso vai bem, 4 xícaras do coado, melhor. Tá? Então, no que ele faz bem para a gente? O café tem uma ação importante sobre o sistema nervoso central. Ele é estimulante da memória, estimulante do raciocínio. O café, ele previne doença de Parkinson, Alzheimer, depressão. Olha só. Tudo isso. O café pode prevenir também até cálculos de vesícula biliar. Ele pode prevenir câncer de próstata. Tudo isso. Então ele é bom. Ele é ótimo. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor falou de 3 a 4 xícaras. Isso. Se a gente tomar o café descafeinado, por exemplo, à noite, para quem não dorme, pode-se tomar um pouquinho a mais ou não? Se não tiver cafeína, não vai atrapalhar teu sono. Porque a cafeína é estimulante. Se você tomar muito à noite, você não dorme. E o café tem outras vantagens ainda. A gente sabe que nós somos afetados por radicais livres, né, na alimentação, no ambiente, e eles agridem o nosso organismo. Nós precisamos tomar antioxidantes para inibir radicais livres. Certo. A gente tem na célula uma organela chamada mitocôndria no citoplasma da célula, onde se produz energia.
né? O ATP, que é a moeda energética do corpo, trifosfato de adenosina. Cada mitocôndria produz uma quantidade imensa de radicais livres no seu trabalho. Nós temos, calcula-se que a gente tem aí 10 quatrilhões de mitocôndrias no corpo, cada uma produzindo uma quantidade enorme de radicais livres. Calculou um sábio que a gente chega a produzir o número 10 seguido de 18 zeros, um número inimaginável de radicais livres por dia. Por dia. Nós precisaríamos comer antioxidantes, vitamina A, C, E, selênio, zinco, mas não basta para a gente poder neutralizar tanto radical livre. O próprio organismo produz substâncias que neutralizam radicais livres. Existe uma enzima no núcleo da célula que estimula mais ainda a produção de radicais livres pelo corpo. E o café é um dos principais estimulantes dessa enzima. Ou seja, ele vai ajudar a combater radicais livres. Muito bom, muito bom. E dizem que também ajuda para quem está fazendo dieta, porque é termogênico? Sim, termogênico, exatamente. O aumento da temperatura ajuda a queimar um pouquinho de caloria, exatamente. E não tem aquela história que está ligada ao infarto de miocárdio, nada disso. Mito. Só não exagerar. Não exagera. Doutor, tá 3 a 4 xícaras por dia. Tem um produto que nossos avós utilizavam, era comum em muitas e muitas receitas. Inclusive falavam que o segredo de um bom pastel era ser feito de algumas frituras por ser feito na gordura, na banha. É um mito que ela faz mal? Banha de porco é a coisa mais saudável para fazer comida em casa. Olha só, gente. Meu Deus Na do minha céu. casa cozinhamos com banha de porco. Os antigos cozinhavam com banha de porco e morriam com 90, 100 anos. Verdade. Começaram a utilizar esses óleos refinados poliinsaturados que oxidam ao ser aquecidos, estão tendo infarto com 60. Então, a banha de porco, ela é uma gordura saturada. Então, mesmo quando aquecida, ela não oxida. Então, não tem risco, nós não podemos oxidar mais o corpo. E a banha de porco é o ideal porque ela não oxida quando aquecida. Você pode aquecer, pode cozinhar, frituras, etc. Ela não agride o corpo. Doutor, você está explicando mais ou menos o seguinte, muita gente até pergunta sobre isso. Eu demonstrei uma vez com um ovo que é fácil de mostrar. Eu fiz o ovo na água, eu fiz o ovo com manteiga, com margarina. Margarina e manteiga aguentam 130, 140 graus, depende da qualidade de cada uma delas, da gordura, enfim. Um óleo, um azeite pode aguentar 220, 230 graus. Enfim, quando ele tem mais qualidade, ele aguenta e suporta mais. A gordura, ela suporta mais. Então. Mais ainda, você pode aquecer que ela não oxida e não faz mal nenhum. Essa gordura não vai grudar nas suas artérias. Existe aquele mito de que você come gordura, vai entupir tua artéria. Não é bem assim. O que faz obstruir uma artéria é uma inflamação da camada interna da artéria, chama endotélio, que reveste a cavidade da artéria. Se ela sofrer um processo inflamatório, e muitas coisas podem causar essa inflamação, cigarro, excesso de álcool, açúcar refinado, farinha refinada. Então, os carboidratos são mais lesivos do que a própria gordura. Se você inflamar o endotélio, o corpo fabrica colesterol para ir lá tampar o buraco, ele vai corrigir o problema. Entendi. Mas se a inflamação persiste, vai grudando cada vez mais. Colesterol, plaqueta, cálcio, macrófago, e vai formando a placa que vai obstruir. Mas a culpa não é da gordura. Não é dos outros produtos. Isso. Vamos aproveitar, já que a gente falou de uma forma, de um produto utilizado e é bem utilizado e corretamente utilizado para fritura, vamos falar do óleo de coco. Esse é um produto que eu tenho usado muito na minha casa. Tá na moda, né? Eu tenho usado demais. Maravilhoso. O coco, gente, eu posso garantir para vocês, é o terceiro melhor alimento do mundo. Opa! O primeiro é o leite materno, segundo é o ovo, terceiro é o coco. Ô, Mário, tô mandando bem, Também, então, ovo e óleo de coco. Isso aqui é maravilhoso para você cozinhar também. Se você não quiser usar banha de porco, você é vegetariano, etc., use então o coco. A banha de porco, de coco, é saudável. O coco é fantástico como alimento. A água de coco é extremamente saudável, é a melhor água que existe para você tomar. E eu vou dar uma dica interessante, principalmente às mulheres que têm candidíase de repetição. Toda mulher sabe que quando tem cândida, aquilo é um horror para a mulher. É prurido vaginal, aquilo não sara, fica tomando remédio, vai e volta. Gente, quer sarar da cândida? Água de coco. Quantos cocos por dia? Olha, você pode tomar 2 copos de água de coco natural, não de caixinha. Claro. Tá? Por dia. Qual é a vantagem do coco? O coco tem uma substância chamada ácido láurico. Ácido láurico. É o mesmo que tem no leite materno.
O leite materno tem ácido láurico, por isso protege a criança contra infecções, fungos, vírus, bactérias. O coco tem muito mais ácido láurico que o próprio leite materno. E quando entra no corpo, vira monolaurina. A monolaurina é um antibiótico, antifúngico, antiviral natural, por isso que o neném não adoece. Tanto é que mãe que não tem leite, eu peço para ela dar leite de coco para a criança. Olha isso, gente. Leite Fantástico. de coco. Essa criança não pega infecções, gente. O principal Doutor. são as explicações do Dr. Muito bom. Carter, né? Exatamente. Muito bom. Muito legal. Só chamar a atenção de uma coisa. Fala, Edu. A legislação no Brasil mudou sobre alguns produtos e as empresas começaram a ter que colocar quando tinha gordura vegetal. Certo, Vocês devem certo. lembrar disso há alguns Sim, anos. lembro. Você Isso. falou muito sobre isso. O óleo de coco foi descoberto, né? já tinha sido descoberto, mas foi utilizado como alternativa para a formulação de alguns produtos. Isso. Então se a gente olhar a tabela nutricional, o benefício foi muito grande dessa mudança, simplesmente na acrescentar o legislação óleo de de coco. você. Isso, Então, exatamente. por exemplo, vou dar um simples exemplo. Os sorvetes industriais, muitos deles ganharam sabor, qualidade, utilizando o óleo de coco, né, Isso, doutor? exatamente. Ele começou a servir como base de outros produtos industrializados Olha, também. o que eu percebo na prática, tá? Utilizando é o seguinte, ele não altera o sabor sabor dos alimentos. É só Exato. você não deixar um exagero disso sim, naturalmente, é claro, claro, você não fazer um exagero, exagero. exatamente. E você não vê uma grande alteração, então você não vê ele evaporar muito rápido. Então isso é um bom sinal, ele não tem uma alteração Exato. rápida. E fica ótimo, é conta super da fácil de resistência. usar. Também. E ele não oxida também, como a banha A também. gente pode comparar com óleo de abacate, né, doutor? Pode ser utilizado também. Isso, Vamos aproveitar, Mesma pula para o coisa. abacate então, antes de deixar o chocolate do meu amigo do Guedes para o Tá. final. Pro Pula para o abacate, então. Abacate é uma das frutas mais fantásticas que existem. Eu adoro. Ai, é uma delícia. Juntamente com a maçã, né, como a gente já falou da outra vez, eu coloco o abacate entre as primeiras frutas mais importantes para a saúde humana. Tá, mas aí não engorda, doutor? Depende da quantidade, Mariana. Se você for comer uma quantidade enorme de gordura de abacate, você vai engordar. Ela é Quanto a gente calórica. pode comer por dia? Você pode comer uns 3, Mário, que você tá magrinho. Ai, que Eu e o Celso nojento. só meio, né, doutor? Meio cada um. Eu e ele meio. A Mário uns 3. Você não pode exagerar. Você pode comer uma fatia pequena, por exemplo, deste tamanho. Se você comer metade do que está aqui por dia, não vai fazer mal nenhum. Perfeito. Tá? Essa gordura é saturada, por dia. ela não oxida. E o abacate é uma fruta que é muito rica, inclusive em proteínas, ela é rica em gordura, então quem faz musculação, quem faz academia, O Zuca adorou agora. deve Proteína, comer musculação. abacate. Ele é um suplemento nutricional para quem faz atividade física. Ele é rico em ácido fólico. E combate anemia. Gestante que precisa fantástico. de ácido fólico, coma o abacate. Olha só. O abacate tem ainda vitaminas A, C, E, vitamina K, que são importantíssimas. Tem sais minerais importantes como manganês, zinco, magnésio, ferro. Tudo isso tem no abacate. O abacate tem ainda uma substância chamada beta-citosterol, que combate o aumento de colesterol no sangue. Ela baixa o LDL e aumenta o HDL. Aqui é gordura boa, né? Isso, é um fitoesterol, quer dizer, o beta-citosterol, uma gordura boa que ajuda a equilibrar os níveis de colesterol do seu sangue, né? Então, isso é muito bom. Outra substância importante que o abacate tem chama-se glutationa. A glutationa é um dos principais antioxidantes que a gente tem para o nosso organismo, combatendo radicais livres, protegendo as mucosas, protegendo a membrana celular. Que bacana. A membrana celular é feita de gordura, é lipoproteína, é proteína e gordura. A membrana é o cérebro da célula, não é o núcleo. Ela precisa ser protegida. A glutationa é um dos principais produtores disso e também diminui a produção de radicais livres. Doutor, eu estou muito feliz que o senhor está trazendo de volta para a nossa mesa alguns alimentos que foram retirados durante muitos anos. Não por mim, hein, Celso? Na nossa mesa ela permanece. Na mesa do brasileiro, a mesa do brasileiro. Você está chamando Isso é atenção para um importante. fato que muitas vezes as pessoas culturalmente comem o abacate de uma forma só como sobremesa e tal. Ontem a gente fez o guacamole. Na do saladinha. Brasil, que no Exato. México é super tradicional, Isso. feito com tomate, com cebola. Isso. Eu só queria perguntar uma coisa. Esse abacate a gente pode fazer de outras formas, assim? Olha, pode. A única coisa que eu recomendo é que não misture abacate com açúcar. Ou leite, E né? nem com leite. Mas o que a gente a come, vitamina né, a tradicional. cultura Mas aí, nossa é- Aí Vamos faz mudar. mal, aí faz mal. É. Você não vai aproveitar nada dele. Então vamos pegar... Como sobremesa, posso dar uma dica aqui? Sim. Com limão fica uma delícia. Maravilhoso, né? maravilhoso. O limão fica muito Excelente. bom, é A verdade. guacamole, por exemplo, é uma delícia, É maravilha. delícia. A gente adora, a gente comeu ontem. E Exato. está convidado na próxima, tá bom? Opa, obrigado. Para a gente encerrar, vamos a uma paixão do meu amigo Edu Guedes e de todo mundo, que é o chocolate, doutor. Ah, maravilhoso. Oh, que Extraído do cacau.
O chocolate é um extrato do cacau, uma fruta bastante conhecida. O chocolate começou a ser utilizado pelas civilizações pré-colombianas da América Central, astecas, maias. Montezuma, imperador, tinha 600 concubinas. Coitado. Ele tomava 40 xícaras de chocolate para dar energia. Olha, estimulante. Parece que ele dizia que era afrodisíaco. Isso não foi comprovado pela ciência, não se sabe bem se é, mas ele tomava 40 xícaras por dia. Na dúvida, eu vou tomar também. Acho bom. A palavra, Você já come pouquinho, né? Ele come pouco chocolate. Eles batiam o chocolate numa cuiazinha, com uma colher, fazia um barulho muito interessante. A palavra chocolate vem da língua deles, antiga, chocolatl, quer dizer água barulhenta. Água barulhenta, olha Esse isso. é o nome chocolate. E o cacau faz bem então pra gente, Então, doutor? e ele faz bem para a saúde, ele é extremamente bom, ele atua, por exemplo, no cérebro, melhorando a conexão entre os neurônios. O chocolate é rico em flavonoides, flavonoides são antioxidantes. Uma barrinha de chocolate, por exemplo, 100 gramas, chocolate amargo, Chocolate claro. puro mesmo. Puro. Ele tem mais flavonoides que um copo de vinho tinto. Que é o resveratrol que tem no vinho, tem flavonoides importantes, o chocolate tem até mais. Ele é antioxidante, ele é antiagregante plaquetário, evita a formação de trombose. Nossa. Tá? Protege o coração, protege a parede dos vasos, estimula a conexão de neurônios. Você vai perdendo neurônio, praticamente quase que um neurônio por segundo na tua vida. Pelo amor de Deus. Tá? Mas você nasce com 100 bilhões, quer dizer, dá para o gasto. Ele estimula a conexão. Quando um neurônio morre, o do lado pode assumir as funções dele, as conexões dos dendritos. Certo. Cada neurônio tem 10 mil dendritos. E ele te ajuda a fazer isso. Ajuda a fazer isso. Adorei. Então, existe um produto, por exemplo, que regenera neurônio. É uma substância chamada BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. O chocolate, assim como o café, estimulam também a produção dessa substância, regenerando neurônios. Doutor, eu sou seu fã. Doutor, tô com- fera. Doutor, eu tô com Fera neurônio de bom. demais. aula. Doutor José Obrigada, Roberto Cáter sempre dando dicas muito legais pra gente. A gente vê todo mundo empolgado. feliz no aqui. Todo mundo Nossa, fica mesa feliz, tá é muito feliz, bom. Olha, vale muito a pena feliz, você né? visitar o site do Dr. José Roberto Cáter. É cifsq.com.br. Tem o e-mail do doutor que é jrcater@hotmail.com. Certinho? É isso, doutor? Certíssimo. Entra lá, visite o site do doutor, sempre vai ter muitas informações bacanas lá. E o senhor está sempre convidado a Não, e voltar. tá- Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Ó, Celso. Agradeço. Com esses ingredientes aqui, eu vou fazer cada uma a receita, o senhor está convidado a vir comer também. Muito obrigado. Tá bom? Com o maior Muito prazer. obrigado. Maior prazer. Obrigado. Maior prazer. Obrigado, doutor. Eu já vou comer o Obrigado. abacate. Vou Muito levar pra lá, obrigado. doutor. Vamos chegar para cá.